Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com nossa Mãe Maria Santíssima. Salve Maria. Dando continuidade ao nosso tratado da verdadeira devoção, nós estamos no parágrafo 123. E o nosso santo ele vai colocar algumas considerações, na verdade ele vai colocar 3 considerações sobre esta verdadeira consagração a Maria e a Jesus. Ele vai dizer que ele é mais perfeito porque ele é feito pelas mãos de Maria e é feito tudo sem reserva. E quando ele diz esse tudo sem reserva, ele quer dizer que isso não é feito, essa entrega não é feita nem mesmo em uma ordem religiosa. Numa ordem religiosa, até numa ordem de clausura, é necessário que a gente tenha bem em mente que os votos que se fazem numa ordem religiosa são os votos de pobreza, de castidade, de obediência, muitas vezes o voto de clausura. Mas o que são entregues nesses votos? No voto de pobreza nós entregamos os bens da fortuna, nos votos de castidade nós entregamos os bens do corpo, nos votos de obediência nós entregamos os bens da vontade, nos votos de clausura nós entregamos o grande bem da liberdade. No entanto, mesmo nessas ordens religiosas mais rígidas, não é entregue tudo, porque os bens interiores eles continuam sendo nossos. Nesta consagração nós entregamos tudo. Todos esses bens que eu citei aqui, mais os bens interiores, que nós já falamos lá atrás. Segundo motivo, essa alma ela já não pode mais dispor de nada do que possui, de suas boas obras, de suas boas ações. Por quê? Porque nós entregamos tudo a Maria, então tudo é de Maria. E ela poderá dispor de tudo o que nós entregamos do jeito que ela quiser, quando ela quiser, para quem ela quiser, tudo isso para a maior glória de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, sem que isso prejudique os nossos deveres de Estado, sejam eles deveres de Estado presentes ou futuros, como já citei, com relação a, por exemplo, um sacerdote que se faz escravo de Maria. Ele tem que aplicar a missa e ele não vai deixar de aplicar a missa porque ele entregou tudo a Maria. Por quê? Porque isso é um dever de Estado dele. Isso não atrapalha os nossos deveres de Estado, sejam eles presentes ou sejam eles futuros. Terceira coisa, essa é uma consagração conjunta a nossa Mãe Maria Santíssima e a nosso Senhor Jesus Cristo. A Maria como meio escolhido por Deus para que nós cheguemos a Ele e Ele se una a nós e nós a Ele, sendo Ele o nosso fim último, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Então é o meio escolhido por Deus. Nós entramos no artigo 2º, que ele vai dizer que esta é uma perfeita renovação dos votos e das promessas do batismo. Como ele já havia dito lá atrás, um pouquinho lá atrás, que essa devoção ela pode se chamar assim, uma perfeita renovação das nossas promessas do batismo. O que acontece no batismo? Antes do batismo, nós éramos escravos do demônio. Pelo batismo, nós saímos desta escravidão de Satanás e nós somos incorporados como escravos de Jesus por amor. Isso é feito ou se for um batismo de adulto, pela própria boca. Se for um batismo de uma criança, é feito pela boca de nossos pais e de nossos padrinhos. Nós fazemos as 3 renúncias do batismo por meio dessa devoção pelas mãos de Maria. No entanto, nós fazemos algo a mais. Nós fazemos nessa devoção por nós mesmos e não mais pela boca de nossos pais e de nossos padrinhos. E ainda algo a mais, que é muito a mais. Nós fazemos isso pelas mãos de Maria
e nós renovamos essas promessas por meio desta. O voto principal no batismo é justamente o renunciar ao demônio e às suas pompas. Vai dizer para nós Santo Agostinho que este é o voto maior e o mais indispensável de todos. No entanto, surge a pergunta: quem guarda esse voto? Por que nós não ratificamos todos os dias as promessas deste voto que nós fazemos? Por que nós não renovamos essas promessas? Como cristãos, nós deveríamos renovar essas promessas, no entanto, nós não fazemos. O Concílio de Sens, ele declarou que a corrupção geral, ela tinha um motivo, ela vinha justamente do esquecimento que se faz dos votos e das promessas do batismo. No entanto, este concílio, ele não só indicou qual era o problema, como ele também indicou qual era o remédio para solucionar isso. E o remédio é renovar as promessas do santo batismo. Depois deste concílio, que não é tão conhecido, vem o Concílio de Trento, talvez o maior dos concílios que nós já tivemos. Ele vai relembrar os fiéis, ele vai relembrar os prelados desta grande verdade. Qual verdade? Nós precisamos ser escravos de nosso Senhor Jesus Cristo, e o meio de ser escravo de nosso Senhor Jesus Cristo é renovar as nossas promessas do batismo, principalmente por este primeiro voto, renunciando a Satanás e as suas pompas. Veja, se os concílios, se os santos padres, se a própria experiência indicam que este é o caminho, por que é que nós não seguimos por este caminho? Por que é que nós não fazemos exatamente isso? E principalmente, por que nós não fazemos isso de um modo solene? E mais ainda, por que nós não seguimos o conselho do nosso próprio Deus de fazer isto pelo meio mais perfeito que Ele indicou? Qual é o meio? A Virgem Santíssima, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. É por meio dela que nós chegamos a nosso Senhor Jesus Cristo, que nós chegamos à união com Ele, que nós chegamos à configuração com Ele e principalmente que nós podemos chegar à plenitude da sua idade na terra e da sua glória no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima.